Filosofia Espírita. Introdução ao estudo da doutrina espírita, por Allan Kardec. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim, exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade dos sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo têm a seção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar causas já numerosas de anfibiologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando o vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem o princípio nas relações do mundo material com os espíritos ou outros seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou se quiserem os espiritistas. Com especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa é a razão por que traz o cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. A outra palavra, acerca da qual importa igualmente que todos entendam, por constituir um dos fechos de abóbada de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias. A míngua de uma acepção bem determinada é a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita e em que cada ideia for expressa por um termo próprio evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, disse do instrumento rachado que nenhum som mais emite, e não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria o efeito e não a causa. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual o ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em que todo o universo não só a alma distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida estes, voltando cada centelha mortos os seres à fonte comum a se confundir como um todo, como os regatos dos rios que voltam do mar, de onde saíram. Essa opinião difere da precedente em que, nessa hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte, mas é quase como se nada subsistisse, porquanto destruídos da individualidade, mas não teria consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria de Deus e cada ser um fragmento da divindade, simples variante do pandeísmo. Segundo outros, finalmente a alma é um ser moral, distinto, independente das matérias e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção é sem contradita e mais geral, porque debaixo de um nome ou outro, a ideia desse é que sobrevive ao corpo que se encontra, no estado de crença instintiva não derivada de ensino em todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é dos espiritualistas. Discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas que demandariam para serem expressas três vocábulos diferentes. Aquela palavra tem por tríplice acepção e cada um do seu ponto de vista pode com razão defini-la como faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para emitir as três ideias. A fim de evitar todo o equívoco, seria necessário restringir-se à acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz mister é o entendimento em todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgaríamos mais lógico torná-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos de alma, ao ser imaterial e individual em que nós reside e sobrevive ao corpo. Mesmo quando esse ser não existisse e não passasse de produto da imaginação, ainda assim não seria preciso um termo para designá-lo.
Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias, corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital, princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver a vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside a um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, como os corpos inerentes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso e etc. Seja como for, um fato a que ninguém ousaria contestar, pois resulta da observação, é que os seres orgânicos têm uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe que a vida material em comum a todos os seres orgânicos, independente da inteligência e do pensamento, que a inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre outras, a espécie humana. Concebe-se com uma acepção múltipla, o termo da alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições. Sem prejuízo do ser material distinto, a que então dará um nome qualquer, assim, aquela palavra não representa uma opinião, é um proteu, que cada um ajeita ao seu bel prazer. Daí, tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, mesmo usando-se do termo a alma nos três casos. Desde que se lhe acrescentasse um qualitativo especificando o ponto de vista em que se está colocando, ou a aplicação que se faz da palavra. Essa teria, então, um caráter genético, designado ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e o do senso moral, que se distinguiriam mediante atributo com os gases, por exemplo, que se distinguem aditando ao termo genérico das palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, o da nossa individualidade, após a morte. Como se vê, isso tudo não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata do que fazemos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso dessa obra, cumpriria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos a fim de evitarmos qualquer engano. Passemo-nos agora ao objeto principal dessa instrução preliminar. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditores. Vamos tentar responder a alguma das objeções desses últimos, examinando o valor do motivo em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimo-nos aos de boa fé, e aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e contra todos, aos que sinceramente desejam instituir-se, lhe demonstramos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram a origem a essa doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-se vulgarmente pelo nome de mesas girantes
ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, produziu um rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos sólidos, pancadas e sem nenhuma causa ostensiva. De lá, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, que se só encontrou a incredulidade, porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhe se pusessem em dúvida a realidade. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento e o objeto de materiais, poderia explicar-se por causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades que nos conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona o homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa de movimentos observados. O fato que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação e parecia vir em apoio dessa teoria, visto pode-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com seu potencial na razão direta do número dos elementos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem em curvas ou elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali em ponto menor um reflexo do movimento geral do universo, ou uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente com pequenos objetos dadas as condições uma corrente análoga a que impele os mundos. O movimento, no entanto, nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo ele objeto violentamente sacudido, derrubado e levado a numa direção a qualquer e contrariamente a todas as leis da estatística, levantando-no e mantido em suspenso. Ainda assim, aqui não havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desraigar árvores, atirar longe mais pesados corpos ou atraí-los ou repeli-los? Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? Até aí, vê-se que tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para os estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios, que a influência não tem sido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves. Sem atenderem que movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu sem dúvida por ser o objeto mais cômodo e porque à roda de uma mesa, sem muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro nível, se sentam diversas pessoas. Ora, homens superiores não são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos de Escol hajam considerados deprimentes, ocuparem-se com o que convencionaram chamar a dança das mesas. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani fora homens vulgares e ficasse caracterizado por um monte burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Qual o efeito, sábio que não houvera julgado uma dignidade, ocupar-se-ia com a dança das rãs? Alguns, entretanto, muito modestos para conviver em que bem poderia-se dar-lhes, não teriam natureza de tua última palavra. Quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências, mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa. O fato de não se haver produzido constantemente conforme a vontade deles, segundo a maneira de comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado, porém, que decretam as mesas, pois é que as mesas continuam a girar e podemos dizer com Galileu, todavia elas se movem. Acrescentaremos que os fatos se multiplicariam de tal modo que hoje são aceitos sem a sua contestação, não mais se cogitando, senão a lhes achar uma explicação racional. Contra a realidade do fenômeno, pode-se induzir alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico, conforme a vontade e as exigências do observador?
Os fenômenos de eletricidade e de química são subordinados a certas condições? Que há, pois, de surpreendente um fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano, que também se acha sujeito a determinadas condições e deixa-se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-la seguir a marcha? Para esclarecer essas leis, é preciso que estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem. Esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Objetam, porém, algumas pessoas a frequentemente fraudes manifestas. Perguntar-lhe-emos, em primeiro lugar, se estão certas de que haja fraudes, se não o tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar, mais ou menos como o camponês que tomava por destro escanoteador, um sábio professor da física a fazer experiências, admitindo-se mesmo que tal coisa tenha se pedido verificar algumas vezes, constituiria isso a razão para negar o fato? Dever-se-ia negar a física porque a presença de digitadores não se enxota com o título de físicos? Se exornam com o título de físicos? Cumpre, ademais, se deve em contra-caráter as pessoas do interesse em iludir. Seria tudo, então, mero gracejo? Admite-se uma pessoa que se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente não se tornaria fastidioso para o mistificador, como para o mistificado. Acresce que uma mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo, e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, alguma coisa que há com certeza tão extraordinária, pelo menos quanto o próprio fenômeno. Se os fenômenos em que nos estamos preocupados houvessem ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica. Uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto, esse caminho conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios, se ergueu o véu. Haverá com o efeito, no caso, uma potência inteligente? Tal questão, se essa potência existe, qual é ela e qual é a sua natureza? A sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantaram e que, com um dos pés, se davam um certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí, nada de conveniente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com auxílio de certas letras do alfabeto, dando ao móvel um número de pancadas correspondente ao que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação de que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era o espírito ou gênio e dedinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante em que se deve assinalar. É que ninguém imaginou que os espíritos, com o meio de explicar o fenômeno, foi o próprio fenômeno que se revelou a palavra. Muitas vezes, tratando das ciências exatas, formulam-se hipóteses para dar ao ser uma base de raciocínio. Tal correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, e isso constitui nova circunstância digna de nota, que indicou o outro.
Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta cesta ou a outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move a mesa, mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres, formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as quais essas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com toda a rapidez quanto se escreve com a mão. O conselho foi dado simultaneamente na América e na França e em diversos outros países. Eis em que termos deram em Paris, a 10 de junho de 1853, um dos mais fervorosos e adeptos da doutrina que havia há muitos anos, desde 1849, e se preocupavam com a evocação dos espíritos. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca-lhe o papel e pões-lhe teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, essa cesta entrou e mover-se o lápis e escreveu, muito legível essa frase. Proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto a que se adapta ao lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferentes são natureza e forma da natureza e a forma que tenha. Daí, o haver-se procurado é dar-lhe disposição mais cômoda. A cesta ou prancheta só pode ser imposta em movimento debaixo da influência de certas pessoas, dotadas por isso de um poder especial, as quais se designam pelo nome de médiuns, isso é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que se dão a esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porquanto a médium de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Reconheceu-se mais tarde a que essa prancheta não era realmente mais do que um apêndice da mão. O médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a prescrever um impulso involuntário quase febril. Dessa maneira, as comunicações tornaram-se mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje, esse é o meio geralmente empregado e com tanto mais razão quanto ao número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se saber que as comunicações poderiam igualmente ser transmitidas pela palavra, e pela audição, pela visão, pelo tato, pela escrita direta dos espíritos, isso é, sem concurso da mão do médium nem do lápis. Obtido o fato para que comprovar um ponto essencial, o papel do médium nas respostas e parte que mecânica e moralmente pode ter nelas, duas circunstâncias capitais que não escapariam ao observador atento, tornam possível resolver-se essa questão. A primeira consiste no modo porque a cesta se move sob a influência do médium, apenas lhe impondo que esses dedos sobre os bordos. O exame do fato demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas ou três pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. Fora preciso entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Fora preciso demais a concordância dos pensamentos para que pudessem estar de acordo quanto à resposta dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical de caligrafia, conforme o espírito que se manifesta, reduzindo-se de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Fora necessário, pois que o médium se houvesse exercitado em dar a sua própria caligrafia 20 formas diferentes e principalmente que pudesse lembrar-se correspondente a tal ou tal espírito. A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas, que na maioria das vezes, especialmente quando se ventilam em questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo do conhecimento, e a miúde de alcance intelectual do médium, que além disso, como de ordinário, não tem consciência do que escreve debaixo da sua influência, que frequentemente não pretende ou não compreende a questão proposta, pois que esta pode ser num idioma que ele desconheça, ou mesmo mentalmente, podendo as respostas serem dadas nesse idioma. Enfim, acontece muito
escrever acesso espontaneamente, sem que haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria e de profundeza e de oportunidade. Exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Outras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão não recusa admitir terrivelmente que derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar pela diversidade das inteligências que se manifestam. Este é o ponto a esclarecer, cuja explicação se encontra lá completa nessa obra, como deram os próprios espíritos. Eis, pois, os efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações e que não ocorrem misteriosamente, mas ao contrário à luz meridiana, e que toda a gente pode se comprovar. Que não construírem privilégio de um único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Esses efeitos têm necessariamente uma causa e do momento que detonam a ação, uma inteligência de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram engrendadas a este respeito. Examiná-las-emos dentro em pouco e veremos que são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto chegamos lá, e a existência dos seres distintos dos humanos, pois que essa é a explicação ministrada pela inteligência que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome dos espíritos ou gênios, declarando, alguns pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós construímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram a fim de facilmente respondermos a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materialistas e imaterialistas. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo. Os seres imateriais, o mundo do invisível ou espírita, isso é, os dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, persistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ser jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies dos seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre todas as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeiro, corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem, assim, o homem 2 naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são os comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que prende o corpo ao espírito, é uma espécie de envoltório semi-material. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém, que lhe pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede o fenômeno das suas aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber e nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos e sua proximidade de Deus, pela pureza dos seus sentimentos e pelo amor do bem. São os anjos ou puros espíritos.
Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se categorias inferiores na sua maioria, eivados nas nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se do mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e enredadores do que perversos. A malícia e a inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente até que haja atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos de onde saíra para passar para a nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece um estado de espírito errante. Tendo o espírito passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas que na Terra e quer que em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito, e o homem perverso é de um espírito impuro. A alma possuía a sua individualidade antes de encarnar, conserva depois de se haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todos aqueles que conheceram na terra, e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, como lembrança de todo o bem e todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria, o homem vence essa influência pela elevação e depuração da sua alma. Se aproxima dos bons espíritos, cuja companhia o dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas mais paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes ocupam uma região determinada ou circunscrita e estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos, acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível e mover-se em torno de nós. Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento de constituírem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, que não encontram explicação racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas de vida e nos ajudam a suportá-la com coragem e resignação. Os maus espíritos nos impedem para o mal, e lhes é um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ofensivas se dão por meio ostensivas, se dão por meio da escrita, da palavra ou de manifestações materiais, que sempre pelos médios que lhes servem de instrumentos. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, os que queimaram homens obscuros como os das personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido, os de nossos parentes. Amigos ou inimigos, e obter-se deles pelas comunicações escritas verbais, conselhos e informações sobre a situação que se encontram no além, sobre o que pensam do nosso respeito e assim as revelações que lhes sejam permitidos fazer-nos. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor de bem e o desejo sincero por parte dos que compõem e se instruem em melhorarem. A presença deles afasta os espíritos
espíritos inferiores que inversamente encontram livre acesso e podem olhar para toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis, deles só devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou manifestações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades absurdas por a malícia da ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem às custas dos que interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com fazeres e esperanças em esperanças. Em resumo, as comunicações sérias da mais ampla acepção do termo só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queiramos que os outros nos fizessem, isso é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio, o homem encontra uma regra universal de proceder mesmo para suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximaram da natureza animal, prendendo-lhes a matéria, que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezado as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-lhe útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus pôs nas mãos para experimentá-lo. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e as patentadas todas as suas torpezas. Que a presença invencível seja que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal, constitui um dos castigos que nos estão sendo reservados, e que o estado de inferioridade é superior ao dos estados dos espíritos correspondem pelos gozos desconhecidos na terra. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que expiação não possa pagar, meio de conseguir encontrá-lo, o homem das diferentes existências que lhe permitem avançar conforme seus objetos e esforços na senda do progresso, para a perfeição que é o seu destino final. Esse resumo da doutrina espírita, como resulta nos ensinamentos pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que lhes contrapõem. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Não somos dos que surgem contra os lábios, pois não queremos dar aso a de que nós digam que escolciamos. Temos-los, ao contrário, em grande apreço e muito honrados, nos julgaríamos se fôssemos contados entre eles. Suas opiniões, porém, não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, tratando-se de apreciar ao explicar o campo, está aberta a conjecturas. Cada arquitetura, no seu sistematizado
Cada um arquiteta o seu sistematizado, disposto a sustentá-lo com fervor para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões de serem alternativamente precomizadas e rejeitadas, ora, repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis. Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado. Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios, com toda a razão, fez-se digna. Com toda razão fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas no tocante aos princípios novos, há coisas desconhecidas. Essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso, eles não se acham menos que os outros sujeitos. Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é com toda razão fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas no tocante aos princípios novos, às coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais que hipotética. Por isso, eles não se acham menos que os outros sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o sábio tem mais preconceitos que qualquer outro, porque uma propensão natural leva a subordinar tudo do ponto de vista de onde mais aprofundou os seus conhecimentos. O matemático não vê prova, senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos. Aquele que fez um especialista prende todas as suas ideias de especialidade que adotou. Tirai-o daí e vereis quase sempre desarrazoar por querer submeter tudo ao mesmo cadinho. Consequências da fraqueza humana. Assim, pois eu consultarei melhor grado e maior confiança um químico sobre a questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Um deles, porém, de permitir-me que sem que isso afete a estima que lhes dará direito ao saber especial, e que não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca do espiritismo do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação e na inteligência dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma que querem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns da investigação é estabelecer as analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para pronunciar a questão do espiritismo. Não tem que se preocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo, porém, adquire O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios como indivíduos podem adquirir abstração feita de qualidade de sábios. Pretender deferir a questão à ciência equivaleria a querer a existência ou não da alma, fosse decidida por uma assembleia de físicos ou alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis. Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado.